opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7h mais 46, 7h46, hora certa, sempre no oferecimento de Lojas Gar, desde 1921 sempre presente, e nós voltamos com a apresentação do seu repórter Cultura no oferecimento da Világio de Cedro, a melhor casa de massas da região, e estamos ao vivo já com os nossos comentaristas do Política com Pimenta. Estão trabalhando um pouco mais essa semana, estiveram ontem com a gente, cedinho já, comentando, claro, tinha um assunto especial aí que foi a eleição na Argentina, a vitória do Javier Milei, e o nosso querido Osmar Câmprega aí, ele já está fazendo um sósia do Javier Milei aí, só despentear um pouco o cabelo, como ele diz, tomar banho e andar de carro com a cabeça para fora, que fica bem parecido aí com o Javier Milei, o nosso sósia do Milei aqui, o Osmar Câmprega. Mas vamos lá, gente, vamos lá com o nosso Política com Pimenta, cumprimentando os nossos comentaristas. Doutor Gilberto, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Osmar, bom dia, Odair, bom dia aos nossos ouvintes, tenhamos um bom dia. Osmar, bom dia, sósia do Milei. Bom dia, gente, bom dia, doutor Gilberto, bom dia à nossa equipe técnica, aos nossos ouvintes e àqueles que estão nos assistindo. Muito bem, vamos lá, gente. Agora vamos falar sério, né? Brincadeiras à parte. O nosso primeiro tema é um tema que a gente repercutiu também no nosso setor de notícias, no nosso giro de informação, nessa manhã de terça-feira. Essa morte, né, de um preso lá na Papuda, que aconteceu no dia de ontem, que um dos presos que se encontra lá ainda preso preventivamente, essa situação desses presos lá, a primeira questão que se tem que colocar aqui é o seguinte: quem faz, né, quem atua aí contra o patrimônio público tem que ser processado, tem que ser julgado, tem que ser punido, né, com o rigor da lei dentro do devido processo legal. Ninguém é contra aqui ou a favor, né, de baderneiros ou daquelas pessoas que depredam o patrimônio público. Porém, dentro do devido processo legal. E nesse caso aqui, especificamente, desse cidadão que morreu ontem lá na Papuda, ele já tinha, inclusive, desde o começo, já tinha atestado lá que falava sobre a sua condição problemática. 2 meses atrás havia sido dado aí o próprio Ministério Público havia pedido aí a sua liberdade provisória para que ele pudesse fazer o seu tratamento de saúde e não correr risco de vida, só que essa situação não foi atendida, não foi vista, não foi despachada lá pelo Supremo Tribunal Federal e, claro, é o Alexandre de Moraes que está acompanhando essa situação e a morte, então, desse cidadão no dia de ontem. Eu quero repercutir com os nossos comentaristas essa situação e a situação em geral desses presos lá que, segundo informações, também principalmente quero ouvir depois do Osmar, que é um operador do direito, as condições em que eles se encontram lá, presos preventivamente há quase 1 ano, advogados que não têm acesso a processo, enfim, o Osmar também comenta até com o operador de direito daqui a pouco, mas eu começo o comentário com o doutor Gilberto. Muito bem, Clériston Pereira da Cunha era um brasileiro que tinha 46 anos de idade, ele morreu sob a custódia do Estado brasileiro. O Estado brasileiro deveria zelar pela sua saúde, pela sua segurança, pela vida. O Estado brasileiro negligenciou esse direito constitucional básico do Clériston. O sistema judicial falhou em relação a esses pedidos que foram feitos seguidamente por parte da defesa em relação à sua condição de saúde. Ele tinha uma condição de saúde, de doença pré-existente e que obviamente foi se agravando, e esses fatos foram sendo noticiados ao Poder Judiciário através do ministro Alexandre de Moraes, e nenhuma medida foi adotada em relação à mitigação dessa situação. E por fim, ele o levou à morte. Desde 1º de setembro, como o Odair falou, já havia um parecer por parte do Ministério Público da União e nada foi apreciado. É lamentável, é triste
que isso não foi apreciado, talvez em função de muito serviço, de muitas viagens, não sei o que pode ter acontecido nesse meio do caminho. Mas a verdade é que essas pessoas que estão presas no Papuda ou que estão respondendo de liberdade não estão tendo apreciados os seus casos individualmente, como prevê a legislação brasileira. E resulta, por fim, numa situação dessa. Esses casos não deveriam estar no STF, porque nenhuma dessas pessoas tem foro privilegiado. Isso deveria estar, em primeira instância, na Justiça Federal, que teria condições plenas de agir, tanto é que age no sentido de cuidar dos presos. E para isso serve, para julgá-los não. Clériston, como eu disse, ele não teve a mínima chance. Mesmo adoentado e mesmo diante dos pareceres médicos que alertavam para a sua situação e gravidade, não teve a sua situação observada com zelo por quem deveria zelar, por quem deveria ter feito. Se ele estivesse preso por sua periculosidade, mas ele não tinha antecedentes, ele tinha residência fixa, ele tinha trabalho conhecidos, ele não teve o seu direito observado já na audiência de custódia e nem posteriormente, porque, ao meu ver, não existem os critérios para manutenção da prisão preventiva, conforme está previsto no Código de Processo Penal. Nós não vamos ouvir nenhum pronunciamento por parte do STF, por parte do ministro Alexandre de Moraes, por parte da Defensoria Pública, do Ministério dos Direitos Humanos, da OAB, ninguém, porque Clériston era só um brasileiro. E ele foi tratado como todos os outros brasileiros são tratados nas suas questões. Se fosse uma importunação numa loja, eu acredito, se houvesse um famoso ou se fosse uma pauta identitária, o alvoroço já estaria feito. Eu li dezenas de jornais e alguns jornais se dedicaram a alguma coisa a mais a respeito dessa questão, mas os outros foi uma mera nota de rodapé. Isso é extremamente lamentável. Alguém terá que ser responsabilizado, sim, haverá necessidade de responsabilização, e o ministro Alexandre de Moraes se limitou até agora a pedir informações à Casa de Custódia, mas esses dados me parece que ele já tem no processo. A Câmara, através da Comissão de Fiscalização competente lá, pediu informações ao presídio também. O presídio fez o que ele podia ter feito. Ele tem que cumprir a determinação superior. A culpa, sim, o presidente do Senado, o senhor Pacheco, está devendo essa também. Ele que não tire o corpo fora, nem as mãozinhas dessa questão, porque ele abandonou o povo brasileiro. E deve ser lembrado posteriormente pelo povo de Minas Gerais a respeito dessa situação. O que você vai dizer? Clériston era só mais um brasileiro. Osmar, seu posicionamento a respeito. Bom, eu defendo o seguinte: quando o juiz aparece muito, a atuação dele é indevida. No futebol também é assim. Quando o juiz, o árbitro, no caso, aparece muito, é porque ele não fez o papel dele direito. Eu não vejo passar pano para essas pessoas, de fato elas cometeram um delito de uma certa gravidade, mas eu concordo que deveria ter ido para a primeira instância já resolver, o Supremo deveria se desvencilhado dessa tarefa, porque inclusive é um desgaste para o próprio STF. Com relação a essa pessoa, Clériston, ele de fato ele estava sendo tratado no presídio, então ele teve acompanhamento médico, não foi como houve no passado, ele não foi torturado, ele não foi nada, então ele morreu de causas naturais, ele tinha acompanhamento médico e a fatalidade o levou. Sim, tanto é verdade, doutor, que tem três consultas lá de uma médica, a médica que assina o laudo lá, ela consultou 3 vezes, ele estava sendo medicado. Mas, independente disso, eu também quero lembrar que existe mais 210 mil presos na mesma condição que esses que estão em Brasília. Então, o Brasil tem 210 mil presos
sem julgamento, sem culpa formada. Então, esses de Brasília querem dar um tratamento privilegiado, mas existe mais 210 mil que estão presos sem culpa formada. Então, não podemos ser seletivos. Mas eu acho um erro grave, sim, do Supremo. Eu acho que ele devia se desvencilhado dessa tarefa, e eu também vejo que agora ele está com dificuldade de fazer isso. E também o que foi dito pela Procuradoria-Geral da República, foi dado um parecer em setembro, e esse parecer, ele não foi despachado, ele foi despachado para o ministro, e o ministro não produziu nenhum despacho, porque ele deixou de se manifestar para considerar dar liberdade não só a esse, mas a outros presos. Foi isso que eu li também, que ele ia se manifestar, inclusive para analisar a possibilidade de liberar esse e outros presos. Então, acho que foi um erro grave, uma fatalidade que gerou um erro grave, mas nós não podemos ser seletivos, querer cuidar de mil. Tem mais 209 mil que estão na mesma situação e não tem nenhum político fazendo alarde para defendê-los. Então, querem fazer alarde para esses 1.000 e vamos deixar os 209 fora. Acho que a justiça funciona mal e esse é um dos nossos problemas para o Brasil. Por isso a impunidade, por isso essa situação. Acho que, de forma geral, é assim que o judiciário trata os presos. Olha só, essa é uma realidade... Osmar, só um minutinho, doutor Gilberto, só deixa eu passar uns dados aqui que são relevantes para essa situação da análise de vocês. No dia 11 de janeiro, o Clériston Pereira já tinha um laudo médico dizendo o seguinte: em função da gravidade do quadro clínico, risco de morte pela imunossupressão e infecções, solicitamos agilidade na resolução do processo legal do paciente. 11 de janeiro. De acordo com o prontuário do réu, sim, Osmar, ele era atendido, né? Ele tinha um prontuário e era atendido lá no presídio. 36 vezes ele foi atendido nesse período por causa dos problemas que ele tinha. 36 vezes, até ontem vir a falecer. No dia 31 de maio, a defesa havia protocolado um pedido de liberdade provisória e alertava que a não concessão poderia vir a acarretar a morte do réu. 31 de maio já tinha. No dia 1º de setembro, o próprio Ministério Público deu parecer acolhendo o pedido da defesa do réu pela concessão da liberdade provisória. Então, sim, é uma situação, né? Existe todo um histórico diferente, né? Em relação a esse caso aí. Sim. Veja... Uma médica, eu vi o nome dela, é Tânia, que assina os autos ali. Pelo menos os 3 que eu vi. Eu gostaria de colocar que existem mais 7 pessoas com essa mesma situação presa na Papuda. 7 mortes anunciadas. Nenhuma providência foi adotada. Sob esse prisma, Osmar, eu tenho que dizer que se uma pessoa for atropelada aqui na frente de casa, nós vamos ter que tratá-las como todo mundo e, pelo teu raciocínio, eu tenho que dizer que nós não devemos atendê-la. Vamos tratar como todo mundo, com negligência. Não se pode fazer diferenciação. Vamos abstrair essa questão de 8 de janeiro. Sim, mas eu não estou dizendo que eu não passo pano para bandido, nunca passei, minha profissão foi correr atrás de bandido. E responsabilizado perante a justiça. No entanto, eu acho que essas questões que envolvem a vida, a saúde, o Estado brasileiro tem que ser responsabilidade e seriamente. Sim. Não é possível que isso aconteça, porque se alguém está doente e precisa de um remédio caro, ele vai recorrer ao judiciário, o judiciário vai mandar o Estado brasileiro, aí envolve o município, o Estado e a União, a pagar esse medicamento. Então, não se pode passar pano para essa situação, porque é extremamente grave, uma pessoa faleceu. Isso não foi uma causa natural. Me desculpe, mas a doença pré-existente estava anunciada e essa pessoa era tecnicamente uma bomba, sem ofender quem quer que seja. Era uma tragédia anunciada que poderia não ter acontecido, não deveria ter acontecido.
Ele não era um sujeito perigoso, ele não estava armado, ele tinha profissão, tinha residência, tinha família, tinha endereço conhecido, não tem cabimento, não tem necessidade, o delito que em tese ele possa ter cometido não se revestia de gravidade, ele não ofereceu risco a pessoa nenhuma. Ao patrimônio é possível, sim, vamos aceitar. Agora, houve uma falha, houve um erro, houve uma negligência em não apreciação dessa situação, porque está sendo apreciado em lote. A Constituição diz que a pessoa o seu caso tem que ser apreciado individualmente. Se eu vou numa loja, eles não vão me atender junto com outras 6 pessoas. Se eu vou no hospital, eles não vão me atender junto com 30 pessoas. Eles vão botar em compartimentos onde eu possa ser atendido individualmente. E a Justiça não fez isso. E isso que levou a essa tragédia. Há necessidade de que a Constituição seja cumprida. Se exigiu que essas pessoas cumpram a Constituição, essa mesma Constituição levou-os ao cárcere. E essa mesma Constituição diz que as pessoas têm direito à saúde e à vida. Isso não foi respeitado. Alguém tem que ser responsabilizado, não só o Estado brasileiro. Mas eu não estou dizendo o contrário, doutor. Eu estou dizendo que tem mais 209 mil em estado similar que também estão sendo negligenciados. E esses 209 estão sendo esquecidos. Porque tem gente presa preventivamente, tem 20%, não, 25% dos presos do Brasil estão sem julgamento. Então, estão presos preventivamente. E se equipara ao mesmo caso ali. Não tem culpa formada. Mas isso considerando a periculosidade. Tem pessoas que são extremamente perigosas, tem pessoas que realmente têm que ser tiradas do convívio social. Nós não podemos conceber esse tipo de coisa. Ou você vai querer comparar, por exemplo, esse sujeito com os pais que deram cabo à vida da menina Lula aqui. Isso não tem similaridade nenhuma. Nenhuma. Vai querer comparar a um sujeito que dirige embriagado e mata alguém. Não tem comparação. Mas o senhor está me dizendo que o senhor quer seguir a Constituição. A Constituição diz isso. Que não pode ser preso sem culpa formada. Então, mas em função da periculosidade, há necessidade. Existem casos, por exemplo, de Maria da Penha, que a pessoa tem que ser tirada do convívio social, porque é grave, ela vai causar um dano, ou a possibilidade de acontecer uma tragédia, acontece, como aconteceu agora. Isso é trágico, isso não deveria ter acontecido. Mais vale ter um culpado na rua do que um inocente preso. Vamos colocar dessa mesma forma. Essa pessoa poderia estar viva e não deveria ter acontecido isso. Ela tem que ser responsabilizada. Agora, simplesmente, o que vai acontecer? O processo dele na área criminal vai ser extinto, porque a morte elide a culpa. No entanto, a mulher e as filhas talvez sejam instadas pela União, pelo Estado brasileiro, que negligenciou a culpa, a pagar alguma despesa ainda. Sim. E aqui, doutor, eu não... Sobre o suposto envolvimento dessa pessoa em 8 de janeiro. Quer dizer, para chamar para pagar, muito provavelmente vai acontecer. E não pense que o Estado vai compensar, não. Não existe condição de entendimento disso. Uma vida foi perdida. Não é possível isso. No nosso pensamento cristão, não valeu a pena isso. Não vale a pena isso. Mas o que eu quero dizer também é que eu, pessoalmente, sou contrário a um juiz estrela. E isso que é uma das coisas da que o juiz ele deve ser discreto. E eu acho que a prisão foi correta, mas a continuidade do julgamento deveria ter passado para a primeira instância, que já teria sido resolvido, da mesma forma que atuou o ministro, que está atuando o ministro Moraes, atuou o ministro Sérgio Moro lá atrás. Ele se encarregou de tudo. Isso são coisas que não deveriam acontecer no judiciário, porque justiceiro nós não precisamos, nós precisamos de juízes. Porque a justiça... O que aconteceu no passado, nós temos um bom exemplo para que não volte a acontecer. Sim.
Então, nós temos uma situação pretérita, supostamente, eu não acredito nisso, porque houve um erro de CEP, isso que fique bem claro. Eu acho que faltou agilidade ao ministro Alexandre de Moraes na observação dessas questões envolvendo saúde, perigo de vida. Tem que ser mais ágil, tem que ser... Vamos abstrair o que eles fizeram, qualquer pessoa. Tem que ver a situação, mas tem pessoas que mesmo perigosas e doentes têm que permanecer encarceradas. Eu já vi muita gente, eu já trabalhei com essa questão de presos, nós tivemos pessoas doentes, enquanto nós tínhamos cadeia aqui em Timbó, nós levávamos ao conhecimento do judiciário e o judiciário apreciava de imediato essas questões, de imediato. Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha. Hoje, muitos dos juízes que passaram aqui são desembargadores. Sim, não, eu concordo com isso. Dá prioridade a esses casos. Mas uma vida se perdeu, isso é inconcebível. Se acaso queriam um mártir, tem. E se preparem porque tem mais 7 na fila. Muito bem, acho que os comentários a respeito desse tema, nós vamos passar para o próximo tema, né? Foi uma discussão interessante a respeito desse caso lá da Papuda. Fica aí esse pensamento, né? Essa reflexão, então, a respeito desse caso lá, e para que outros casos possam ser, quem sabe, evitados dessa maneira. Mas, com certeza, né, o processo legal prevê esse instituto da prisão preventiva de acordo com a periculosidade, né, do elemento que está sendo preso preventivamente. Então, há esse instituto e, nesse caso, eu concordo com o doutor Gilberto que não dá para jogar todos os 210 mil casos que estão presos preventivamente e compará-los igualmente e querer a mesma aplicação para todo mundo. Não dá para fazer isso, botar tudo no mesmo saco. Mas vamos lá, gente. Agora um comentário rápido de vocês, que já estamos com 8 horas mais 8 minutinhos. Comentário rápido sobre o segundo tema, inclusive que é tema da nossa enquete do dia de hoje. Queria saber o que vocês pensam nesse projeto apresentado lá pelo André Moser, aqui da nossa cidade de Indaial, sobre não pagar o salário, né? Um projeto de lei que ele está apresentando para não pagar o salário do presidente do sindicato, já que o presidente do sindicato lá é um assistente social, tem um salário de R$8.000, mais ou menos, está vinculado à prefeitura. Hoje a lei do município prevê que o município pague o salário do presidente do sindicato, mas o André Moser quer mudar essa situação. Primeira questão, depois até o Osmar, né, novamente como conhecedor ali do direito, vai nos falar se isso é possível ou não, se é passível de uma ação judicial depois. Eu começo novamente com o doutor Gilberto, com uma opinião rápida agora a respeito da situação, doutor Gilberto. Como fica comprovado, tem sempre alguém de olho no bolso do contribuinte. Essa mania de querer usufruir um rendimento às custas do trabalhador, às custas do pagador de impostos, fica cada vez mais evidente, as pessoas estão cada vez mais conscientes dessa situação. Eu acho que o prefeito está correto em agir dessa forma, ele tem que diminuir o tamanho do Estado, no caso a prefeitura, o Estado, e se entenda o ente jurídico da natureza prefeitura, vamos dizer assim, e eu acho que há necessidade de diminuir custos. Esse dinheiro, esse salário deve ser pago pelo sindicato, a prefeitura tem que se desvencilhar dessa despesa, e eu acho que é correto a atitude do prefeito, e eu acho que os vereadores vão votar, conscientes que são da sua obrigação, em diminuir os custos para o erário municipal. Muito bem. E Osmar, seu posicionamento a respeito, como é que você acha que isso vai prosseguir? Na essência, eu concordo eu concordo que a municipalidade não tem que arcar com os custos de um sindicato. Isso, para mim, está correto. Agora, eu vejo a atitude do prefeito oportunista, jogar para a galera. Por que eu digo isso? Por que 7 anos depois que ele é prefeito, ele descobre que tem um servidor recebendo o salário do sindicato?
Por que ele não fez isso no momento que ele começou o mandato dele? Então, por isso eu estou dizendo que, na essência, eu concordo que o município não tem que arcar com os honorários, com os vencimentos de um servidor que não trabalha no município, mas para mim a atitude do prefeito é oportunista. Ele quer jogar para a galera, porque hoje nós temos vamos dizer assim, a criminalização do sindicato. Ele se aproveita desse tema para tentar agradar a galera, para se mostrar. Agora, recentemente, ele mudou de partido. Então, a minha pergunta é o seguinte: se esse funcionário não deveria ser arcado pelo erário público, por que esse encaminhamento não foi feito nos primeiros anos de mandato? Porque agora que o prefeito está quase no final do mandato, agora ele toma essa atitude. Então, essa é a minha reflexão. Para mim, está correta a ação, mas é demagogia, é oportunismo e é jogar para a galera agora no final de mandato fazer isso. Muito bem, esse foi o nosso Política com Pimenta de hoje. São 8 horas mais 11 minutinhos. Quero agradecer aí a participação dos nossos comentaristas que voltam na quinta-feira para mais uma edição do nosso Política com Pimenta. Doutor Gilberto, um abraço até na quinta-feira. Um abraço, Osmar, um abraço, Odair, um abraço a todos que nos veem e ouvem, e liberdade. Não percam de vista essa situação. Nós temos que ter liberdade. É a liberdade ampla, geral e restrita. No entanto, existem os limites da lei, mas o Estado tem que tomar a cautela devida no que ele faz. Osmar, até na quinta-feira. Bom dia, Daí, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes, nossa equipe, e até quinta-feira, então, com um tema diferente. Com certeza. Talvez mais leve, né? Talvez mais leve. 8 horas mais 12 minutinhos, esse foi o nosso Política com